tu vai olhar todas as histórias das guerras, o que fez aquele soldado ser duro, bruto, foi o preparo físico que ele tem, o que ele desenvolveu ao longo do tempo, a resistência física dele. Porque quando você não tem preparo físico, tudo é transbordado. Você vai fazer, não consegue, meu psicólogo. Cara, tu não tinha nem preparo físico para fazer o que você se propôs. Por isso que eu digo, não está abarcado dentro da faculdade o preparo físico do homem para ele que tenha resiliência psicológica. E aqui no Brasil, embora a psicologia militar ela exista há décadas, né, o investimento ainda é muito baixo em nível institucional. Só que, pelo que eu sei, a CIA e o Mossad, e se eu não me engano o pessoal do FSB russo, tem oficiais cursados em operações especiais que são formados em psicologia. E no Corpo Naval não tem, na Marinha não tem, pelo que eu saiba, né, que eu fui para a reserva já faz 4 anos. E eu acho que seria uma boa iniciativa da senhora, apesar de não estar mais nativa, fazer um documento para a Marinha e pedir para incluir nos cursos de formação de operações especiais os psicólogos, já que a gente tem um médico que é cirurgião, cardiologista, que é o doutor Ecad, excelente médico, formou-se no mais alto nível do comando dos antigos, nunca foi acochado por ser médico, pelo contrário, ele era mais exigido. E para a gente foi um disruptivo isso aí, ter um médico comando dos anfíbios. A gente não tem médico de operações especiais na área de psicologia acompanhando a tropa. Eu acho que seria uma grande ponte para recuperar esse tempo perdido do passado. Eu não sei o que a senhora acha disso aí, mas eu acho interessante isso aí. Ainda lança um desafio para a senhora, tá? A senhora fazer um documento, um trabalho acadêmico, que apresenta uma dessas faculdades e criar a medicina, a psicologia operativa, baseada no conceito militar. Porque senão fica aquele negócio muito vazio, o psicólogo, aquele que a gente olha o psicólogo, aquela pessoa boazinha, né? Só que a guerra é horrível, o sofrimento da pessoa é horrível. Como é que se diz? O abatimento de uma pessoa em combate, num curso desse aí, é tremendo. A pessoa entra em depressão. E a figura do psicólogo é muito importante, eu tenho certeza disso. E eu peço até desculpa aqui à nação pelo a gente ter atrasado tanto esse profissional da área de humanas, né? E da psicologia, que é o que o humano é. Todo dia ele é psique, todo dia. Ter atrasado tanto. Eu deixo para a senhora esse desafio aí, se a senhora vai fazer um trabalho, se a senhora vai correr atrás disso aí, se tem ideia, se esse é projeto da senhora. E agora imagine se a senhora conseguir convencer o comandante da Marinha ou o Corpo de Fuzileiros Navais a colocar um oficial psicólogo no curso de operações especiais, seja o Comanfim ou o Comanf. Seria já para mim um grande ganho isso aí. Vamos lá, o Carcará colocou um ponto, né? Você fez uma pergunta, por que demorou tanto? Eu entendo que isso ocorreu porque a psicologia, tradicionalmente, ela aparece na hora que está pegando, né? Quando está em crise, chama um psicólogo, né? Militar surtou, militar chama um psicólogo. Então, assim, a gente tradicionalmente é acionado quando está pegando. Essa mentalidade, ela vem se modificando, tá? Já existem alguns trabalhos pontuais, pensando no controle da raiva, autocontrole, controle emocional, da resiliência, do foco, da atenção. Existem alguns trabalhos pontuais, não só nas Forças Armadas, tá? Policiais também. E o que acontece? Quando a gente entende que a mente é a nossa principal arma, o cenário muda. Porque nós temos, assim, indiscutivelmente, o investimento é muito maior no físico, né? Na parte tática, em armamento, na tecnologia. Indiscutivelmente é dessa forma. Uhum. Mas entender que o preparo psicológico é o que de fato é decisivo quando o militar está em campo, isso muda a forma como a gente olha para esse profissional. O suporte, e como o Júlio colocou, como você colocou, em diversas nações, o psicólogo é figura presente, do ingresso até a hora que vai para a reserva. E aqui no Brasil, embora a psicologia militar ela exista há décadas, o investimento
ainda é muito baixo em nível institucional. A gente investe muito pouco, né? E o desafio está aceito, tá? Respondendo aqui, o desafio está aceito. Já é um projeto, sim, tá, Carcará? O investimento é muito baixo aqui. Aí traz a questão das guerras, né? Os Estados Unidos, eles investem bilhões de dólares nessa parte do preparo psicológico. Existem muitos programas, muitos treinamentos, que visam desenvolver justamente o foco, a atenção, a resiliência, a decisão sob estresse, o gerenciamento do estresse. Existem muitos programas. E aqui no Brasil a realidade é diferente. Tá? Então, pensar que existe uma lacuna, né? Quando eu vi que existia uma lacuna, foi quando, assim, for para reserva. Cara, eu vou trabalhar com o que agora? O que eu sei fazer é psicologia operacional, né? Como que eu utilizo isso aqui no mundo civil? Né? E foi justamente daí que surgiu o meu trabalho, hoje, atual. Eu desenvolvi um programa, no Brasil, né, o único do Brasil, focado na preparação psicológica para cursos operativos. Claro, não se limita a cursos operativos, já é muito maior do que isso. Mas enfim, eu dei um nome para o programa, meu nome no programa é esse. Que é com base na terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia. Eu desenvolvi um programa totalmente estruturado, trazendo técnicas práticas de resiliência, controle emocional, autorregulação, a desenvolver a autoconfiança, de forma que a qualquer pessoa, e aí eu vou falar do militar aqui, né? De forma que o militar possa, de forma totalmente independente, autônoma, aplicar isso no curso ou numa missão real. Então, o programa surgiu nessa lacuna, porque não tem, né? Agora que, assim, eu falo agora porque é muito recente, né? Essa mentalidade vem se modificando, porque entender que não importa o quanto você se prepare fisicamente, se a sua mente não estiver preparada, pouco ou nada importa o seu preparo físico, porque não sustenta, né? Não é à toa que muitas pessoas, né, assim, muitas não, vou me corrigir, todos os militares e policiais civis, federais que eu atendo, eles, quando, né, assim, candidatos a cursos operacionais, todos eles falam para mim assim: Regiane, eu estou há pelo menos 1 ano me preparando fisicamente. Então, vamos lá. Seria suficiente, poderíamos entender que é suficiente para o cara enfrentar um curso de 3, 4, 5, 6 meses. O cara está 1 ano se preparando fisicamente. Por que ele não está preparado? Aqui, ó. Nós, assim, e aí eu me incluo nessa também, né? A gente sofre de autocobrança excessiva. A gente tem pensamentos disfuncionais o tempo todo, né? Que estão ali questionando o seu preparo, questionando se você realmente sabe, questionando o quanto você é bom o suficiente. E o quanto isso está totalmente conectado com o seu desempenho físico. Então, a gente precisa realmente olhar para esse aspecto, para o fator psicológico, como determinante no campo. Perfeito, perfeito. Bingo. Eu gosto de falar que tudo nasce primeiro num pensamento. Então, esse podcast não existiria se alguém não tivesse pensado nele, que foi o Glauber. As construções no bairro a qual nós estamos agora não subiriam através de se não existisse um pensamento de uma pessoa. Então, tudo começa num pensamento. Inclusive, a vitória, seja numa guerra, seja num curso, tudo começa num pensamento. Então, muito boa explicação, doutora. Eu acho que abriu a mente aí de muita gente de mostrar, mais uma vez, como eu disse, essa conexão entre mente e corpo, que funciona como um sistema. E muitas das vezes eu tenho certeza que a senhora teve experiências disso, e o divino que vem a completar isso tudo, que é a fé, é a religião, né, que vem a completar isso tudo, que é um alicerce a mais. E a gente vê isso porque até hoje
né? Os militares possuem os capelães, né, que fazem esse papel de ligar a religião com o militar. Então a gente vê que é uma tríade, mais uma vez a gente esbarra nesse triângulo, né, o corpo, a mente funcionando como um sistema e, se possível, a fé para apoiar tudo isso. Sim. Muito bom. Doutora, o que acontece? Para o público entender, o curso de comandos anfíbios ele foi instituído em 72, o início dele ali. Então, o curso foi baseado em cursos que já existiam. Na Inglaterra, que era o SAIS, que era um curso, uma tropa que veio da Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerras Imperiais. Os Estados Unidos, que é uma nação anglo-saxão que veio da Primeira e Segunda Guerra, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Então, esses caras usaram os psicólogos e montaram um curso de comandos e forças especiais dele lá, com os nomes característicos, né? O COMANF foi baseado nesses cursos. Então, para a pessoa não achar que o COMANF é um bando de maluco dando porrada em aluno. A diferença do COMANF até onde eu acompanhei e os modernos agora, acho que de 2020 para cá, é que a figura do psicólogo não existia. Mas o curso é baseado em cima de estudo da psicologia. Isso para o público entender. Então, o curso não é feito de H. E a função do comando anfíbio é levar o humano, o soldado, o homem de elite da Marinha do Brasil, ao limite físico e psicológico. Quando você fala psicológico, é a psicologia humana mesmo, é o psique do cara. Ele chegar no nível onde os campos cognitivos dele sejam testados ao máximo, que é atenção, memorização, raciocínio lógico e resolução de problemas. O curso é em cima disso aí. É por isso que o comando é sempre pressão na rede, que a gente chama. A doutora está entendendo o que eu estou falando aqui, depois eu quero que ela comente sobre essas principais áreas do campo cognitivo, que a gente chama campus cognitivo, né? Pode ser, ter outro nome também aí da psicologia, mas o COMANF é um soldado treinado em cima desses fatores humanos, que é raciocínio, pensamento, raciocínio lógico, atenção, o nível de raciocínio lógico, resolução de problemas, esses memorização, né? Esse tipo de fatores humanos, o curso cobra no limite. Aí o que eu quero perguntar para a doutora, dentro desses 4 fatores que eu falei para a senhora aí, que é atenção, memória, raciocínio lógico, resolução de problemas, se a senhora acha que o curso, ele consegue chegar nesse nível esperado. E uma das provas que eu acho que é mais cobrada no campo cognitivo humano e dos comandos anfíbios é a pista de reação. Vou falar no meu caso, a minha pista foram 15 dias na Marambaia. A intenção era isolar a gente completamente do mundo, a gente não sabia que dia era, nem o horário, a gente chegou à conclusão que a gente não sabia mais quando anoitecia. Restrição de alimento, de água, de sono. E uma prova simples, que era passar, eu me lembro se fosse hoje, muito pouco, que era passar um carro, um trator, carregando umas pedras, e a ponte suportava tanto de peso, e eu tinha que tirar algumas pedras para chegar no nível de peso para passar sobre a ponte. E eu acho que 90% não conseguiu fazer o cálculo, que era tirar 50 quilos para o peso ser suportável para atravessar a ponte, porque o nosso nível de raciocínio não estava mais funcionando. Então, eu vi que o curso chegou no limite possível do humano. Dali, tu começava a ficar maluco, é tanto que tem aluno que fica meio, a gente chama bilula da cabeça por um bom tempo, né? O que a senhora, qual a conclusão a senhora tirou? Isso foi meu curso, tá? E o curso do Júlio também, eu não sei como é que tá agora. Mas o nível de estresse e de desgaste era esse mesmo. Principalmente quando chegava na Marambaia, na pista de reação. Coisa de maluco. Depois tu vai entender que aquilo é importante demais para, durante um confronto, você não se abalar com porra nenhuma, nem com sono, nem com sede, nem com coisa que para as pessoas tudo é o fim do mundo, para a gente é só um lá que a gente chama, né? E o que a senhora pode tirar de conclusão do curso, se ele chegou nesse nível do campo cognitivo, se esses fatores humanos de observar, raciocinar, realmente o curso é o máximo que se pode chegar, ou ainda falta muita coisa? Olha, a conclusão que eu tirei, né, e eu mantenho, é que os instrutores, embora a maioria, né, nunca tenha feito uma faculdade de psicologia, eles são formados em psicologia. Ótimo. Porque
É justamente o que o Júlio trouxe e o que você trouxe na pista de reação. E eu falo isso também para quem participa do programa, né? Para as pessoas que eu atendo. O instrutor, ele sabe exatamente o ponto que deve tocar para te afetar. E ele vai fazer isso. E ele vai fazer isso com maestria, sem pena, né? O psicólogo que está apoiando pode fazer assim, mas fica ali quietinho e deixa aquele trabalho acontecer, porque é assim que eles têm que ser desenvolvidos, né? Porque pensar que o curso é um ambiente totalmente controlado, né? Tem uma equipe de instrução, ou seja, tem militares com anos de experiência em operações especiais à frente do curso, conduzindo o curso. Tem equipe médica para dar suporte, tem todo o recurso, todo o aparato necessário pensando na segurança do militar. Ou seja, um ambiente controlado. Depois que se forma, é quando o curso começa, na verdade. Porque quando ele vai para campo, quando ele vai para missão, cara, ele tem que ir ali, ele sozinho, com a equipe, acessar todo o conhecimento e empregar tudo que ele sabe pensando em alcançar o objetivo da missão. Então, vamos lá, a conclusão é, o instrutor, ele é formado em psicologia, mesmo sem faculdade, porque é essa capacidade de extrair o pior do aluno pensando que ele precisa reagir. E aí, né, muitos me perguntam, Regiane, qual é a principal característica de um operador especial? Tem que ser resiliência. Porque entendendo isso, sabendo que essa é a principal característica, e considerando que se ele sabe, se ele consegue reagir de forma funcional e adaptativa a essa pressão, a essa cobrança, que sim, tem que ser excessiva, não tem que ser uma coisa branda, tem que ser excessiva sim, porque na real o inimigo não vai ter pena, né? Se você vai para campo, você tem que estar preparado mesmo, e aí não tem dúvida, e aí tem que ter a capacidade de decidir, de fazer o cálculo necessário para poder transpor um obstáculo, e tudo isso tem que acontecer considerando que ele está inserido num ambiente hostil, na presença de força inimiga, muitas vezes com a limitação, com a comunicação limitada, né? Sabendo que, você está aqui, essa é a missão, os recursos são esses, só cumpre, né? Então, o curso tem que ser, sim, exigente, tem que ser cobrado ao máximo, e eu entendo, né, olhando para os cursos, atualmente, existe uma clara preocupação com a qualidade, né? Na forma que a instrução é conduzida, esse cuidado, essa atenção de manter os valores, né? A tradição é mantida, tem que ser mantido, porque é uma longa história, né? Não podemos desconsiderar isso, mas pensando sempre de forma estratégica. Peraí, o pedagogo, o psicólogo, de que forma eles podem contribuir, como a gente pode utilizar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento, pensando sempre em aprimorar o trabalho, né? Então, as pessoas chegam assim, vão fazer o curso. Gente, vão para o curso. Eu vou para o curso. E vai ser difícil. Gente, é para ser difícil mesmo. Se for para ser fácil, então não vai. Você vai encontrar desafio. E o curso tem que ser dessa maneira. E eu gosto muito porque assim, né? Quando a gente pensa em curso, pode parecer, não é real, não vai acontecer, a gente não vai utilizar. A gente espera não utilizar, a gente espera não precisar, essa é a verdade. Mas assim, se for preciso utilizar, você tem que estar pronto. E aí pensa só, você está lá no curso, e eu gosto de fazer esse link, né? Eu gosto de estimular o candidato a pensar pós-curso. Você está aqui no curso, você está lá no curso, né? Que você está lá no curso, errou, falhou, o instrutor foi e te expôs, te humilhou. Você vai pedir para ir embora por isso? Ok, vai pedir para ir embora. Aí, você tá lá na missão. Você vai falar pro inimigo, vou embora aqui, eu desisto. Fui humilhado. Fui humilhado. Não vai, né? Você não vai fazer isso. Então, por que no curso você vai ter uma atitude como essa? As pessoas ficam pensando, não, eu não tenho perfil para ser operador. Não, a gente pode desenvolver.
o cérebro tem essa capacidade. Claro, não é um processo simples, né? A gente está falando de todo um preparo, de um trabalho com estratégia, com método. E não só um trabalho, né? A vida é uma grande escola. Então, é possível desenvolver muitas características. Todas elas, posso me arriscar, sabe? Mas você tem que entender que isso é um processo, que é possível. E pensando não só no curso, né? Muitos chegam para mim pensando no curso. Gente, vamos expandir essa caixa aí. Vamos pensar fora, aliás, vamos pensar fora da caixa. Não é só o curso, não. E aí eu trago, né? Eu procuro explorar a vivência, porque assim, é claro, por que os operadores especiais são tão admirados? Por essa capacidade de resiliência, de autocontrole, né? Essa é a admiração. Só que precisamos considerar que ele tem uma trajetória como militar, ele tem uma carreira ali, né? A formação militar, ela por si só já ajuda a desenvolver e a aperfeiçoar, fortalecer essa capacidade, esses aspectos psicológicos necessários, né? O curso de Operações Especiais, ele vai dar aquela lapidada no talento, sabe? Aquela coisa fina ali, ó, que é o que vai diferenciar esses militares dos demais, sabe? Show, perfeito. Mais uma frase de peso agora, essa para você, Carcará. Conhecemos suas fortalezas e seus casebres. Vamos com o pé na porta somente dos seus casebres e vamos arrebentar os seus casebres. É assim que funciona no curso de comandos anfíbios. Então não tem para onde correr, não. E se for para moita, lança chamas na moita, né, Carcará? O aluno, ele sai especialista em descobrir que não adianta fazer casa de papelão, que a gente vai derrubar com sopro e com chute. Boa. Principalmente aquele fanfarrão que entrou lá de agarra. Doutora, vou falar uma coisa para a senhora aqui. Tem uma coisa na psicologia que eu nunca vi ninguém abordar, nem fala, nem doutor dos Estados Unidos, nem ninguém. Somente os soldados falam isso e não são psicólogos. Tem um operador especial do Brasil, que eu considero o maior de todos vivos, que é o Comandante Toscano. Por que é que eu vou puxar esse assunto aqui? A senhora prepara para anotar, tá? Dentro do curso de psicologia, eu acho que tem um item dentro das funções humanas, do campo cognitivo, que não é abordado. E não entra na cabeça de nenhum psicólogo, porque nunca ninguém fez isso na faculdade. Eu já falava para a senhora o que é. O Comandante Toscano fala o seguinte para mim, sempre falou: o Carcará, eu fui aluno dele do DAI, e a gente é muito amigo, eu tenho o maior respeito por ele, já tem seus 84 anos, alguma coisa assim. Ele fala: Carcará, 50% da vida de um homem de guerra é o preparo físico. O resto, ele preenche. Psicologia, não sei o que, blá. Tu vai olhar todas as histórias das guerras. O que fez aqueles soldados serem duro, bruto, foi o preparo físico que ele tem, que ele desenvolveu ao longo do tempo, a resistência física dele. Porque quando você não tem preparo físico, tudo é transbordado. Você vai fazer, não consegue, meu psicólogo, porra, cara, tu não tinha nem preparo físico para fazer o que você se propôs. Por isso que eu digo, não está abarcado dentro da faculdade o preparo físico do homem para ele que tenha resiliência psicológica, porque sem saúde física, você não é porra nenhuma, você não consegue nada. Você não vai fazer nada se você não tiver saúde física. Você pode ter, eu tenho maior resiliência, tá bom, escala essa pedra aqui, essa montanha, não consigo. Atravessa esse rio, não sei nadar. Corre 50 quilômetros, eu não consigo. Então, não vai servir de nada para o combate à resiliência se ele não tem a base de tudo, que é uma saúde física ou mental dele. O físico mesmo, a estrutura física. Porque quando você tem um físico elevado, alto nível, você se sente bem, você se sente forte, e isso transmite para cima. Quando você não tem o preparo físico, começa a entrar na parte de resiliência. Eu não consigo, mas o cara vai ver que ele não teve um nível de preparo para aquele que ele se submeteu. E dentro da psicologia não cobra essa parte, o físico humano, que no passado era muito cobrado, desde o Império Romano, desde a época de Átila o Huno, Alexandre o Grande, ele sempre cultivava o corpo, porque empiricamente ele sabia que se você for um cara muito forte, você transmite poder para a sua tropa,
você consegue fazer atividades altamente desgastantes mentalmente, embora ele não ache que aquilo seja mental, mas é. Só que a saúde dele física é tão grande que ele consegue atropelar isso tudo sem notar e sem perceber. Agora, se você tem conhecimento nos dias de hoje de psicologia, aos campos cognitivos, e associar isso ao bom preparo físico, que eu considero 50%, eu aceito isso, como o Toscano falou. Vários soldados, se você perguntar para o cara do BOP, ele vai falar, cara, realmente é bom tu ter psicólogo, ter uma psique boa, cara, ter um bom nível psicológico. Mas se não tiver preparo físico, não pode nem, para que vai fazer lá? Se não consegue andar, não consegue rastejar, não consegue fazer um combate de 3, 4 horas, não consegue ter uma resistência física para ficar com fome e com sede a noite toda acordado, isso tudo é preparo físico. Então, o soldado, viu, doutor, ele tem que ter essas coisas. Só que dentro da psicologia, do campo cognitivo, não entra a parte, o preparo físico do soldado. Infelizmente, eu acho isso um erro grotesco. As faculdades nunca vão ver isso, porque elas são muito afastadas do militar, aliás, nem gostam muito do campo militar. Tem muita teoria do Paulo Freire no meio também. E a senhora conseguiu furar essa bolha. Eu espero que a senhora faça um novo projeto de psicologia para o Brasil, que a senhora leve uma nova grade e bote lá, 50% de tudo é saúde física, senão você não vai ser soldado, não vai ser nada. E não vai ter resiliência de nada, porque teu corpo simplesmente não deixa, porque não tem saúde.